Bom dia, galera. Preparei essa videoaula aqui da disciplina de Psicologia e Redes Assistenciais em Saúde, com o intuito e com o objetivo de tentar, junto com vocês, revisar mais uma vez, tá, os conteúdos da P1. Essa videoaula servirá como uma espécie de roteiro, principalmente para os alunos, né, que não tiveram a aula de revisão, tá, devido aos feriados aí na sexta-feira. Mas vamos lá, né? Vamos seguir aqui, dar andamento em algumas discussões e trago para vocês dois elementos iniciais. São elementos que servem para pensar a atuação, tá, da própria psicologia no campo da saúde. Então, a primeira questão é pensarmos sobre a construção desse campo da saúde a partir de práticas e técnicas instituídas socialmente. Então, nada se institui no campo da saúde enquanto prática e técnica que não seja, tá, a partir do próprio social, da própria construção discursiva desse social. Apesar de ter uma hegemonia do saber médico que circunscreve essas práticas, as práticas que eu digo aqui são as práticas da saúde, né, não há dúvidas, não resta dúvidas que há uma multiplicidade de maneiras de agir e de conceber dentro do campo da saúde. Isso vai ser visto e vai ser dialogado ao longo dessa apresentação. Lógico, logo, né, as instituições, né, a instituição ao longo dos tempos dos modelos assistenciais em saúde, dos elementos políticos, sociais, históricos pertinentes nessa construção e nesse processo. E aí eu trago uma citação para vocês do próprio Silva, que percebeu o modelo de saúde como tal, como ele realmente funciona, é compreender que sua construção é contínua e exige permanente esforço, que sua intencionalidade orienta a prática dos atores envolvidos, que por sua vez, com sua cultura, interesses, visões de mundo, vão dando organicidade no modo de fazer saúde. Avançando mais um pouco, podemos pensar também qual é a exigência de um sistema único de saúde. Nos reportamos aqui para o Brasil. Qual a exigência desse sistema único de saúde? Talvez podemos nos aproximar um pouco mais da prática do profissional de psicologia nesse âmbito da saúde. Então, uma questão é que esse modelo, tá, ele seja capaz de atender aos problemas de saúde individuais e coletivos, cuidando da qualidade de vida, saúde, e não apenas medicalizando as demandas da população, como tradicionalmente se apresenta no modelo hegemônico. Tá? Então, se eu penso aqui enquanto cuidado de qualidade de vida da saúde, eu já desloco um pouco o objeto, né, hegemonicamente construído, tá, ao longo dos tempos, que é justamente a doença. Então, a perspectiva aqui, e principalmente da inserção do profissional de psicologia, tá, nas redes assistenciais em saúde, é deslocar o seu processo de atuação em relação a um objeto, que é o objeto doença, e trazer ele para o objeto da qualidade de vida e da própria saúde. Nesse aspecto pensamos, né, dialogamos em algum momento lá das nossas discussões na sala de aula em três modelos que são pertinentes, tá? Os modelos que são pertinentes são os modelos que de alguma forma coexistem no Sistema Único de Saúde na atualidade no nosso país. Então, eu tenho o modelo assistencial privatista, o modelo médico centrado, já que o sujeito de intervenção é o próprio médico, é um médico especialista, é uma medicina individualista. O objeto de atuação desse modelo se refere às doenças e aos próprios doentes. Os meios de trabalho desse modelo têm a ver com a tecnologia médica, né, logicamente. Então, é um modelo centrado no indivíduo, uma perspectiva individualista. E como organização desse modelo de assistência à saúde, eu tenho a estrutura hospitalar. Eu tenho também, né, pensando que são três modelos que coexistem. O modelo sanitarista, né, que tem como sujeito que intervém o médico sanitarista e os seus auxiliares. Como objeto de intervenção, eu tenho os modos de transmissão das doenças, né, juntamente com os fatores de risco da população. Enquanto meios de trabalho, eu vou ter a tecnologia sanitarista e as formas de organização, eu tenho as campanhas sanitárias, os programas epidemiológicos, de vigilância. Então, é um modelo facilmente reconhecível na atualidade, quando você vê na mídia, você vê, por exemplo, numa comunicação,
né, midiática, várias campanhas, né, que geralmente o governo federal destina para a população em relação a alguns agravos de doença. Campanhas de vacinação, por exemplo. E, por último, eu tenho os modelos assistenciais alternativos. Né? Então, eu já desloco aqui, tá? O sujeito que intervém não é mais um médico, há um deslocamento. Esse sujeito que intervém, na verdade, agora é uma equipe, junto com a população. O seu objeto de intervenção tem a ver com os danos e não mais necessariamente as doenças, tem a ver com os danos, os riscos, as necessidades, os modos de vida e saúde da população. Como meios de trabalho, eu tenho as tecnologias de comunicação social, já que eu trabalho com o processo também de promoção e prevenção, uma programação local situacional dos agravos de saúde dessa população. Então, ele se organiza para além da instituição hospitalar. Né? Então, se organiza dentro das políticas públicas, que a gente pode chamar políticas públicas saudáveis, né? De promoção, de prevenção, a partir de ações intersetoriais no próprio território, trabalhando com os recursos comunitários e com o empoderamento e a responsabilização e autonomia da própria população. Bem, então esses modelos a gente de alguma forma dialogou bastante, inclusive é importante que vocês reassistam, né, aquele vídeo, aquela animação sobre a construção das políticas públicas aqui no Brasil. Passando um pouco mais adiante, a gente pensou, né, como um item 3, o processo de saúde e doença, e o que nos interessa? O que é que nos interessa dentro desse processo de saúde e doença? O que é o processo saúde e doença, né, pensando na perspectiva da inserção da psicologia dentro do âmbito da saúde? Então, para essa inserção da psicologia, o processo de saúde e doença está bem próximo daquele último modelo lá, do modelo assistencial alternativo. Então, é um processo, ele é entendido como um processo social, ele ocorre dentro da sociedade e não necessariamente dentro do indivíduo, tá? É um processo que caracteriza as próprias relações humanas, o processo de saúde e doença, e se dá através do trabalho e das relações sociais, que envolve a própria cultura desses indivíduos, e aí pensar a cultura de uma comunidade. Então, pensar, por exemplo, vamos só trazer um exemplo desse processo de saúde e doença. Então, pensar no adoecimento de uma determinada comunidade, pensar a partir de sua cultura, a partir de sua representação social, sobre o que é estar doente, quais são os agravos da saúde que essa população, que essa comunidade possa apresentar. Então, diante disso tudo, né, se eu pensar dessa maneira, como um processo social que caracteriza as relações humanas e se dá ou ocorre, melhor dizendo, através do trabalho e das relações sociais, culturais e políticas, eu extrapolo, na verdade, o modelo clínico assistencial. Esse modelo clínico assistencial é um modelo que, de alguma forma, trilhou junto com a psicologia nas primeiras intervenções, nas primeiras incursões da ciência psicológica no âmbito da saúde. Então, a tentativa aqui, na verdade, dessas discussões, desse primeiro eixo da disciplina, foi sair um pouco, né, deslocar um pouco, extrapolar o modelo clínico assistencial e trazer para o âmbito muito mais ampliado, um enfoque muito mais ampliado de consolidação dessas intervenções. E aí a gente pensa sobre o trabalho em saúde, tá? E aí eu trago uma questão aqui para vocês, que em qualquer trabalho, no âmbito da saúde, há um encontro de um usuário com um trabalhador, formando um jogo de necessidades na identificação e nos problemas apresentados em relação ao cuidado de saúde. Então lembre-se, na primeira e segunda aula, a nossa discussão ela não girou em relação ao próprio ato de curar na saúde. Então a gente pensou em algumas definições, né, sobre o que é o trabalho em saúde, o que é a intervenção em saúde, e aí a ideia que foi colocada aqui na disciplina é que não era necessariamente o objetivo de curar, mas sim de produzir algo muito maior e muito mais ampliado, ou seja, de produzir relações a partir desse encontro com o usuário, com o trabalhador, com o profissional de saúde. E essas relações elas podem se dar de várias maneiras. A gente pode pensar numa relação que seria uma relação objetal, né? Aquela relação onde aquele sujeito que procura assistência à saúde
tá? Ele não tem condições de trazer os seus elementos, as suas representações e os seus saberes em relação ao processo de cuidado, mas